Carlos Emanuel, deixa eu te falar uma coisa. Você está completamente equivocado. E eu estou chocada como em tão pouco tempo esses fundamentalistas religiosos conseguiram fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça e você está aí com falas extremamente problemáticas, preconceituosas e carentes de conhecimento. A gente precisa conversar e é por isso que eu trouxe essa carta aberta e sincera para você. E mesmo que a princípio você fique assim, nem vou assistir esse vídeo porque eu não concordo, se dê a oportunidade de ouvir, vai até o final dele. Eu não estou aqui como dona da razão, como senhora absurda da verdade. Eu estou aqui para conversar. Pela perspectiva de uma mulher cristã. Uma mulher cristã, cis, hétero, uma mulher que sempre esteve no evangelho. Não tem uma vida minha fora do evangelho, zoando, curtindo. Não tem. Eu sempre estive do lado de cá. E mesmo estando do lado de cá, eu estou vendo. Está mais do que claro que você está errado, está equivocado, está louco. Esta senhora que se afirma cristã e evangélica, e afirmando que sempre esteve no evangelho, e no meu ver é uma grande diferença de eu estar no evangelho e de eu viver o evangelho. Tem muitas pessoas dentro da igreja estando no evangelho, mas não vivendo o evangelho. E para todo cristão verdadeiro, o cristão ele segue a Bíblia como a sua única fonte de verdade e segmento de vida, né? Como sua referência que tem que ser seguido como um seguidor de Cristo. Então, na igreja, existem pessoas que vivem o evangelho e pessoas que não vivem o evangelho, mas estão na igreja. Começando aí. E aí ela traz críticas ao Carlos Emanuel, que estava transicionando a ser uma mulher trans e biologicamente ele é um homem, um menino, e que ele tinha, né, se encontrado na homossexualidade ao ponto de estar transicionando e de um dia de se tornar uma mulher trans. Só que nesse processo ele teve um encontro com Jesus ao ponto dele romper com a transição dele e destransicionar, voltando à sua forma biológica, um homem, um menino, e que hoje ele se posiciona nas redes sociais com a sua história de renunciando à homossexualidade, entendendo que a homossexualidade não é a vontade de Deus para a vida dele, e hoje ele traz palavras, né, sobre a sua superação, e ela traz críticas e fala que ele está negando quem ele é, como se ele tivesse nascido trans, porém, por ele viver numa igreja fundamentalista, religiosa, ou que pessoas estão fazendo algum tipo de lavagem cerebral na cabeça dele, ele está se posicionando dessa forma e simplesmente ela é uma pessoa que está negando que uma pessoa possa ser transformada por Deus nessa área da homossexualidade. E o Carlos Emanuel, esse rapazinho aqui de azul, ele é uma figurinha, é uma bênção. Acompanho ele, amo demais a vida dele em Cristo e glorifico muito a vida dele, a Deus, pelo posicionamento dele, pela história dele, né, e pela mudança de vida que houve na vida desse rapaz. E essa aqui, no caso, ele, né, que estava se transicionando a ser uma mulher trans. Porém, nesse processo, como eu disse, ele teve um encontro com Jesus ao ponto dele romper com a sua transição e destransicionar e voltar a ser quem ele era de uma forma biológica, um homem e um menino, no caso. E aí o que não me entra na minha cabeça é uma pessoa que se diz cristã e evangélica, alguém que, né, diz que representa o evangelho, dizer que esse menino está errado em destransicionar ou se posicionar que a homossexualidade não é a vontade de Deus para a vida dele e ainda querer induzir que existe uma igreja fundamentalista que está induzindo, fazendo uma lavagem cerebral na cabeça desse menino para ele poder ter esse tipo de posicionamento nas redes sociais. Porque vamos falar sobre essa questão. Você acredita que, de verdade, alguém que seja homossexual iria se deixar ser induzido a renunciar a um padrão de vida ao qual ele se sentia bem para poder viver algum tipo de religiosidade? E eu falo por mim porque vocês sabem do meu testemunho. Fui homossexual, fui rainha da parada gay, inclusive, vou mostrar uma foto aqui para vocês. Olha essa aqui. Era eu. Fui drag queen e rainha da parada LGBT. Tive uma experiência com Jesus em casa, eu fui batizado com o Espírito Santo em casa. E nesse processo, eu escutei a voz de Deus falar comigo
E nesse processo, o Espírito Santo me convenceu a renunciar à própria homossexualidade. Eu vivi 12 anos como homossexual e nunca fui religioso. Porém, depois dessa experiência, eu nunca mais consegui ser o mesmo. Ao ponto que viver a homossexualidade para mim não fazia mais sentido. Ao ponto que a minha sede, a minha vontade, a minha alegria era de buscar a presença de Deus. Ao ponto que, de uma forma muito clara, eu escutei o Senhor falar comigo em casa que se eu quisesse caminhar com Ele, eu teria que renunciar à homossexualidade, que viver as duas coisas não seria possível, eu como um seguidor de Cristo. E essa experiência de estar em casa, escutar Deus falar comigo que era necessário renunciar à homossexualidade para poder se tornar um seguidor de Cristo, só se testifica a palavra de Lucas 9:23, que diz, que Jesus diz a qualquer pessoa que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, para ser um seguidor de Cristo é necessário renunciar a mim mesmo, às minhas vontades, mas viver uma vida em santidade para a glória de Deus, envolvendo uma novidade de vida, quando diz em 2 Coríntios 5:17, que quando estamos em Cristo, nova criatura somos, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive em novidade de vida. Ou seja, alguém que se diz do Evangelho e não vive uma novidade de vida, não vive uma renúncia, essa pessoa claramente ela não está vivendo o Evangelho. Ela está se enganando a si mesma. E mês que vem já vou estar fazendo 6 anos que eu tomei a minha decisão pessoal. Ninguém teve influência na minha escolha e na minha decisão em renunciar à homossexualidade, além do que o próprio Senhor Jesus falou na minha vida que era necessário, como o próprio Espírito Santo me convenceu que viver a homossexualidade seria algo totalmente contrário daquilo que o Senhor Jesus tinha sobre a minha vida. Então vamos deixar muito claro que a atitude de renunciar a um padrão de vida ou coisas que o Evangelho trata como pecado, essa pessoa só toma essa decisão convencido pelo próprio Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, pessoas que se movem ao cristianismo são pessoas que tiveram uma experiência pessoal com o próprio Senhor Jesus e que foram direcionadas pelo Espírito Santo a estar na igreja e renunciar por elas mesmas aquilo que a Bíblia trata como pecado. Então, assim, deixando muito claro que ninguém passa por lavagem cerebral. O que a gente passa é pelo um ato de convencimento do Espírito Santo. E isso é pessoal. Ninguém é forçado a se converter, e sim convidado por Cristo. E esse convite implica numa renúncia e numa busca de santidade e de intimidade com Deus. Então, o que me admira é uma pessoa que se diz cristã ter esse tipo de posicionamento, negando o novo nascimento e dizendo que a pessoa precisa viver sua velha natureza. Quando Jesus diz em João capítulo 3, do versículo 7, ao próprio Nicodemos, que vos é necessário nascer de novo, que precisamos nascer uma nova natureza na pessoa de Jesus Cristo, que Jesus veio resgatar aquilo que tinha sido perdido. Mas nesse próprio capítulo, Jesus diz que é necessário nascer de novo, como uma nova criatura. Então, como que alguém que se diz cristão fala que eu preciso ser a minha velha natureza e não viver uma novidade de vida na pessoa de Jesus e ainda trazer acusações de uma igreja fundamentalista, que as pessoas nem entendem o que significa fundamentalismo. O fundamentalismo vem de fundamento da palavra, da inerrância da palavra de Deus, que crê nas passagens bíblicas, crê nos milagres que ocorreram nessas passagens, crê que Jesus foi crucificado, morto e sepultado, que ressuscitou ao 3º dia e que ele há de voltar para buscar a sua igreja. Então, esse é o significado do termo fundamentalismo, que se perdeu um pouquinho em 1920 nos Estados Unidos, quando se misturou um pouquinho com a política. Ok, mas o fundamentalismo histórico é o conceito que todo verdadeiro cristão deveria crer e seguir piamente no que a palavra de Deus diz e crer em todo o seu contexto. Mas posso dizer, tudo isso é uma consequência da teologia liberal que se instalou dentro do cristianismo, né? Com essa
teologia de distorcer ou desacreditar daquilo que a palavra de Deus diz, tratando como relativo. Talvez seja errado, talvez não. Por que não mudar? A palavra precisa ser atualizada, como alguns dizem por aí. Então isso tem trazido um esfriamento na fé de muitos que se dizem cristãos. E que particularmente é um tipo de teologia que faz a pessoa desacreditar do poder, da soberania e da transformação de vida que Deus traz na vida das pessoas. Afinal, se eu não reconhecer que eu sou um pecador e que necessito de um Salvador e que eu não preciso mudar de vida, será que Jesus então teria morrido em vão em cruz quando ele se sacrificou para pagar pelo nosso preço e que por meio dele a gente pudesse ser salvo e justificado diante de Deus? Então, qual o real evangelho que eu vivo? É aquele mediante a palavra ou aquele que conforta o meu próprio ego?